Meu marido sumiu por 3 dias. Quando voltou, trouxe uma criança no colo e disse: "Precisamos conversar." 3 meses antes de tudo isso acontecer, eu vi o nome de uma mulher aparecer na tela do celular dele. Era tarde. Ele estava no banheiro. O celular ficou na mesinha do lado da cama vibrando. Eu olhei. Vi o nome, um nome só, sem sobrenome. Fiquei olhando por 3 segundos. Depois peguei meu travesseiro, virei de lado e decidi que era trabalho. Eu precisava acreditar nisso. Eu escolhi acreditar nisso. E foi essa escolha que me custou tudo. Porque 3 meses depois, numa tarde de quinta-feira, a porta da minha casa abriu. E o meu marido entrou com uma criança nos braços, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Minhas mãos pararam no meio do ar. Eu segurava a colher de pau acima da panela e não conseguia abaixar. Naquele segundo, antes que ele dissesse uma única palavra, eu já sabia que a minha vida ia se dividir em 2. Antes daquela porta aberta. E depois. A criança tinha os olhos dele, castanhos, enormes, e sorriu para mim como se me conhecesse. E o meu marido entrou com uma criança nos braços, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Minhas mãos pararam no meio do ar. Eu segurava a colher de pau acima da panela e não conseguia baixar. Naquele segundo, antes que ele dissesse uma única palavra, eu já sabia que a minha vida ia se dividir em 2. Antes daquela porta aberta. E depois. A criança tinha os olhos dele, castanhos, enormes, e sorriu para mim como se me conhecesse. Meu nome é Aparecida. Tenho 46 anos. Passei 23 deles casada com Renato. Sou professora de escola pública. Sempre fui. Aquele tipo de mulher que chega cedo, fica até tarde, corrige prova em cima da mesa da cozinha porque não tem tempo antes. Nós nos casamos jovens. Ele com 26, eu com 23. Ele era representante comercial, sempre em movimento, sempre com uma mala pronta atrás da porta. Eu aprendi cedo que o casamento com um homem assim exigia tolerância. Ele viajava, eu ficava, e a gente chamava isso de amor. Mas eu precisaria ter prestado mais atenção. O primeiro sinal veio há quase 3 anos. Renato voltou de uma viagem a São Paulo diferente. Não diferente de forma alegre, diferente de forma quieta. Ele jantou sem falar, foi direto para o banho e dormiu de costas. Eu pensei que estava cansado. Era sempre isso, cansaço. Mas essa vez o cansaço tinha um cheiro diferente. Não consigo explicar direito. Era um cansaço que não pedia cuidado. Era um cansaço que pedia distância. E quando a pessoa que você ama chega cansada e não quer cuidado, você precisa prestar atenção nisso. Eu não prestei. O segundo sinal foi o celular. Ele sempre teve o celular na mesa de jantar. De uma hora para outra, passou a levar para dentro do banheiro. Eu ouvia o chuveiro correr por 40 minutos. E quando ele saía, o telefone ia para o bolso. Eu comentei uma vez, de forma leve, sem acusação. Ele disse que estava num grupo de trabalho que não parava. Eu acreditei. Eu sempre acreditava. Tem uma coisa que a gente faz quando não quer ver. A gente fabrica explicações antes de o outro precisar dar. A gente trabalha pelo traidor sem saber. Grupo de trabalho. Claro, faz sentido. Eu fiz isso. O terceiro sinal foi uma frase da minha sogra, Dona Conceição. Uma mulher de poucas palavras que, quando falava, falava pesado. Num almoço de domingo, ela olhou para o filho e disse, sem mais nem menos: "Renato, você tá com a cara de quem não tá dormindo direito." Ele respondeu que era pressão no trabalho. Ela me olhou. Não disse nada, mas o olhar disse tudo. Eu engoli o desconforto com um copo de suco de goiaba e fingi que não tinha visto. Eu era boa nisso, em fingir que não tinha visto. Eu poderia ter sido professora universitária. Passei no processo seletivo do mestrado com 25 anos. Fui aprovada em primeiro lugar na minha turma. Renato tinha acabado de abrir a representação comercial dele. A empresa estava no vermelho. Ele estava desesperado. Eu desisti do mestrado sem que ele pedisse. Só disse que não era a hora certa. E voltei a dar aula no fundamental porque o salário era mais garantido. Ele nunca falou isso.
Mas eu sabia que fiz aquilo por ele. E nunca pedi nada em troca disso. Não de forma consciente, mas existe uma contabilidade invisível no casamento que a gente faz sem saber. Você abre mão de uma coisa e registra. Você abre mão de outra e registra de novo. E vai acumulando crédito num banco que o outro nunca vai pagar, porque nem sabe que deve. Eu tinha uma conta enorme nesse banco. O mestrado. Os anos na escola pública quando podia ter tentado outra coisa. As economias que fui pro rombo da empresa dele. As noites acordada com a Camila enquanto ele dormia com reunião cedo. Tudo registrado, nada cobrado. Porque cobrar parecia ingratidão. Parecia que eu estava medindo amor. Parecia que eu era o tipo de mulher que não sabe ser generosa. Então, eu não cobrava. E ia acumulando. Trabalhei durante 12 anos no mesmo colégio estadual. 35 alunos por turma, sala sem ar-condicionado, uniforme desbotado, mochila pesada. E eu amava. Eu amava de verdade. Mas tinha dias em que eu olhava para as minhas colegas que tinham feito o mestrado e sentia uma pontada. Uma pontada que eu empurrava para baixo e tampava com café. Quando a gente se conheceu, Renato me levou numa churrascaria simples do bairro dele. Ele não tinha dinheiro ainda. Pediu desculpas pela mesa pequena. Eu disse que mesa pequena era melhor porque a gente ficava mais perto. Ele riu. Aquele riso gostoso, aberto, que tomava o rosto inteiro. E eu pensei, esse homem vai ser meu marido um dia. Tinha 26 anos ele. Trabalhava como vendedor numa empresa de materiais elétricos. Usava um paletó que estava ficando curto nas mangas porque ele tinha crescido ainda no ensino médio, e o paletó era do ensino médio. Mas ele usava com dignidade, com aquela confiança de quem não sabe que o paletó está curto ou não liga se souber. Eu me apaixonei por essa confiança. Eu me apaixonei pelo jeito que ele chegava num lugar e cumprimentava todo mundo pelo nome. Pelo jeito que ele sabia o que queria pedir no cardápio antes do garçom chegar. Pelo jeito que ele olhava para mim quando eu falava, com aquela atenção total que faz a gente sentir que é a única pessoa na sala. A gente namorou por 2 anos antes de casar. 2 anos em que a gente passou cada fim de semana junto. 2 anos em que a gente descobriu que os dois gostavam de fazer almoço em casa no domingo. Que os dois preferiam filme em casa a cinema. Que os dois não suportavam barulho de televisão de fundo quando estavam conversando. Eram pequenas compatibilidades. Mas a gente achava que compatibilidade pequena era sinal de compatibilidade grande. A gente estava errado sobre muita coisa naquela época. No nosso primeiro apartamento, a geladeira não gelava direito. A gente colocava a cerveja em balde de gelo quando tinha visita. A gente ria disso. Fazia parte. Eram 3 cômodos. Sala, quarto, cozinha. A janela da cozinha dava para um muro. A janela do quarto dava para uma rua movimentada que ficava barulhenta até tarde. Eu coloquei uma cortina grossa porque ele dormia mal com barulho. Lembro de ter pensado que aquilo era amor. Comprar cortina grossa para ele dormir bem. Talvez fosse. Talvez amor pequeno no começo seja genuíno. Só que amor pequeno que não cresce vira costume. E costume sem amor é só rotina. E rotina sem respeito é uma armadilha. Quando nasceu a nossa filha, Camila, eu fiquei acordada as 3 primeiras noites, porque ele tinha reunião cedo. Eu não reclamei. Camila era minha também. Mais minha, talvez, porque eu era a que ficava. Mas lembro da 4ª noite. Ele dormiu. Camila acordou às 2 da manhã. Eu levantei, peguei ela no colo, fui até a poltrona do quarto, dei de mamar no escuro. Ela dormiu no meu colo. Eu fiquei ali, no escuro, segurando ela. E olhei para o Renato dormindo na cama. E pensei, ele não sabe o que está perdendo. Não com raiva, com tristeza. Uma tristeza quieta, daquelas que a gente engole porque não tem momento certo para soltar. Eu engoli essa tristeza por anos. Fui ficando boa nisso. Engolir tristezas quietas enquanto fazia o que precisava ser feito. Criei a Camila quase sozinha. Não porque Renato fosse mau pai. Ele era presente quando estava. O problema é que estava pouco. Viagens, reuniões, clientes em outras cidades, a escola,
O pediatra, o uniforme novo, a reunião de pais. Eu, sempre eu. Apoiei a empresa dele durante 15 anos. Quando ele perdeu um contrato grande e ficou 2 meses sem pagar fornecedor, fui eu que tirei das minhas economias. Dinheiro que tinha guardado desde antes do casamento, para cobrir o rombo dele. Ele chorou no meu ombro. Eu disse que a gente passava junto. E passamos. Eu acreditei que aquilo era amor. Durante 23 anos, eu acreditei que suportar com silêncio era a mesma coisa que amar com grandeza. Demorou uma criança nos braços do meu marido para eu entender que não era. Mas deixa eu te contar o que 23 anos de casamento parecem por dentro. Não é uma coisa só. Não é uma traição só. É uma acumulação. São as viagens que ele fez e eu fiquei. São os natais que ele chegou tarde porque o trânsito estava ruim e eu segurei a Camila no colo por 2 horas, esperando o pai aparecer para a gente poder abrir os presentes. São as reuniões escolares que eu fui sozinha, que eu assinei sozinha, que eu expliquei sozinha para a professora que o pai trabalhava muito, que o pai tinha compromisso, que o pai ia compensar nas férias. São as férias que nunca aconteceram da forma que a gente planejou. São as noites em que ele chegava e eu já tinha jantado porque eram 10 da noite e a Camila precisava dormir. São os aniversários de casamento que a gente comemorava com um jantar simples porque ele sempre esquecia até 2 horas antes. Eu nunca reclamei de nada disso em voz alta. Reclamava por dentro. Daquele jeito que a gente reclama quando sabe que reclamar não vai mudar nada. Daquele jeito que vai formando uma camada fina de ressentimento que você nem percebe até que um dia você olha para o lado e não reconhece mais o homem que está dormindo na sua cama. Mas eu ainda acreditava nele. Isso é o mais difícil de explicar. Você pode estar ressentida. Você pode estar cansada. Você pode sentir que está carregando tudo sozinha. E ainda acreditar. Porque a alternativa é não acreditar. E não acreditar significa que tudo aquilo foi por nada. E a gente não consegue viver com isso. Não de uma hora para outra. Então a gente acredita. Até que a porta abre. E tem uma criança no colo dele. E você não pode mais. Renato sumiu numa quinta-feira de manhã. Me deixou uma mensagem de áudio no WhatsApp às 6 e pouco. A voz calma. Quase ensaiada. Aparecida, preciso resolver uma coisa urgente. Não vou conseguir falar muito. Não se preocupa. Eu ouvi aquela mensagem 3 vezes. Na primeira, ouvi as palavras. Na segunda, ouvi o tom. Na terceira, entendi que a voz estava controlada demais para ser uma emergência real. Emergência de verdade tem tremedeira, tem pressa desorganizada, tem respiração curta. Aquela voz estava lisa, preparada. Eu tentei ligar. Caixa postal. Tentei de novo às 10 da manhã. Caixa postal. Fui para a escola. Dei aula. Corrigi exercício. Tomei café no intervalo. Falei com a Dorinha sobre a reunião de pais que estava marcada para a semana seguinte. E o tempo todo, embaixo de tudo isso, havia aquela voz lisa me rodando por dentro. À tarde, fui buscar a Camila na faculdade. Ela estava fazendo estágio. E tentei não demonstrar nada. Mas ela olhou para mim no carro e perguntou: "Mãe, o que foi?" Nada. Seu pai viajou de última hora. Ela não acreditou, mas não insistiu. A gente jantou em silêncio naquela noite. Eu fiz arroz, feijão, frango grelhado, a refeição mais normal do mundo, e comemos sem comentar o vazio do lado dele à mesa. Naquela noite eu dormi abraçada no travesseiro dele porque o cheiro ainda estava lá. Depois me senti boba por isso. Acordei às 3 da manhã. Fui até a cozinha. Tomei água. Fiquei olhando para o corredor escuro. A casa estava completamente silenciosa. E eu pensei, quando foi a última vez que essa casa não ficou no silêncio esperando ele chegar? No segundo dia, acordei cedo e tentei ligar de novo. Caixa postal. Mandei mensagem de texto. Entregue. Não lido. Fui até a janela da sala e fiquei olhando para a rua por um tempo. O vizinho saiu de casa às 7h30, como todo dia. Levou o cachorro. Voltou. Entrou. A vida de todo mundo continuando. Liguei para a empresa dele.
A recepcionista, uma menina nova que eu nunca tinha falado, disse que o Renato tinha avisado que não estaria disponível até segunda-feira. Até segunda-feira. Eu fechei o olho e respirei pelo nariz. Liguei para minha cunhada, Solange, irmã dele. Ela atendeu no segundo toque com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Apressada, desconfortável. Aparecida, eu não sei de nada, tá? Ele não me contou nada. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais. Ele não me contou nada, ficou rodando na minha cabeça o dia inteiro. Ela não tinha dito que não sabia. Ela tinha dito que ele não tinha contado. Havia algo para ser contado. Naquele segundo dia, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Corrigi as provas que estavam pendentes. Lavei a roupa. Fiz o jantar. Ajudei a Camila com o relatório do estágio. E o tempo todo eu estava fazendo uma coisa embaixo de tudo isso. Eu estava me preparando. Não sabia para o quê, mas estava. No terceiro dia, eu já não estava mais esperando. Eu estava me preparando de verdade. Fui até a gaveta onde a gente guardava documentos. Escritura, certidão, contrato da empresa. E comecei a olhar. Não sabia o que procurava. Só sabia que precisava olhar. Encontrei um extrato de cartão de crédito dobrado dentro de um envelope pardo. Um cartão que eu nunca tinha visto. Emitido no nome dele, mas com endereço de cobrança diferente do nosso. Cobranças de hotel, restaurante, farmácia, tudo em Florianópolis. Florianópolis. Ele nunca tinha me contado que ia a Florianópolis. Eu olhei para as datas, olhei para os valores, olhei para o nome do hotel. Um hotel de beira de praia. Não caro, mas não barato. O tipo de lugar que você escolhe quando quer que a pessoa se sinta especial. Eu dobrei o extrato de volta, coloquei no envelope. E coloquei o envelope de volta, exatamente como estava. Fui fazer o jantar. Não porque eu tinha esquecido, mas porque eu precisava pensar antes de agir. Camila chegou às 7. Perguntou se tinha novidade. Eu disse que não. Jantamos. Ela foi pro quarto fazer trabalho da faculdade. Eu lavei a louça sozinha. Água quente. Esponja. Prato. Esponja. Prato. Aquele ritual automático que a gente faz quando a cabeça está em outro lugar. E eu fiquei lavando louça e pensando em Florianópolis até a água esfriar. Renato chegou na tarde do terceiro dia. A porta abriu. E ele entrou com a criança. Um menino. 2 anos no máximo. Cabelo preto, olho castanho. A bochecha redonda de quem ainda tem sono acumulado da viagem. A sapatinho de velcro no pé. Uma mochilinha de dinossauro nas costas. Eu fiquei parada. Ele pôs o menino no sofá. O menino agarrou no braço do sofá e ficou me olhando. Aquele olhar sério de criança pequena que ainda não aprendeu a fingir que não está olhando. E Renato ficou na minha frente. 23 anos de casado. E ele ficou na minha frente como um menino na sala da diretora. Aparecida, eu preciso te contar uma coisa. Eu não disse nada. Esperei. Esse é o Eduardo. Ele é meu filho. O ar parou. Eu ouvi cada palavra separada, como se cada uma tivesse peso próprio e caísse no chão uma por uma. Eu tive um relacionamento. Faz quase 3 anos. Foi numa viagem. Eu sei que não tem como eu pedir para você entender agora, mas a mãe dele faleceu semana passada. Ele não tem mais ninguém. Eu olhei para o menino. Ele sorriu. Tinha um dente faltando na frente. Aquele dente de leite que cai na época certa. Aquele sorriso banguela que é a coisa mais desarmante do mundo quando você está tentando se segurar. Eu engoli. Quando foi isso? Aparecida, não importa quando. Quando foi isso, Renato? Ele baixou a cabeça e ficou um segundo assim, com a cabeça baixa, com o peso do que ia dizer pesando antes de sair. Na semana do nosso casamento. Eu não gritei, não atirei nada. Não fiz nada do que eu imaginava que faria se um dia descobrisse uma coisa assim. Eu me virei de costas para ele. Olhei pela janela da cozinha. O vizinho da frente estava lavando o carro. A mangueira espirrava água no calçamento molhado. O cachorro dele ficava circulando em volta, tentando pegar a água. A vida lá fora estava completamente normal. Vai embora. Aparecida. Com ele. Vai embora com ele.
Aparecida, ele não tem mais ninguém. Eu sou o pai. Eu não posso. Eu disse para ir embora. Agora. Ele foi. Pegou o menino do sofá, a mochilinha de dinossauro, e foi. Eu fiquei parada na janela até o carro dobrar a esquina e sumir. O vizinho continuou lavando o carro. O cachorro continuou tentando pegar a água. Eu fiquei parada por mais uns 5 minutos depois que o carro tinha ido, só olhando para a rua. Como se o movimento lá fora pudesse me dizer o que fazer com o movimento que tinha parado dentro de mim. Depois disso, ele mandou mensagem. Uma, curta, eu errei. Mas o Eduardo não tem culpa. Eu não respondi. Aquela mensagem ficou ali na tela, com o horário marcado, com aquelas 2 bolinhas azuis que mostram que você leu. Eu li. Não respondi, porque ele tinha razão numa coisa. O Eduardo não tinha culpa. Mas eu não era obrigada a dizer isso para ele. Camila chegou 1 hora depois. Eu estava sentada na mesa da cozinha com o café na frente, frio, sem ter tomado um gole. Ela me olhou e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: Mãe, ele engravidou na semana do seu casamento? É o que ele disse. Ela ficou olhando para mim, e eu vi o momento exato em que ela entendeu que eu sabia, mas que eu ainda não tinha chorado. Ela não tentou me fazer chorar. Ela levantou, pegou o café frio, jogou fora, fez um café novo e colocou na minha frente. Toma. Eu tomei. E a gente ficou sentada em silêncio por mais um tempo, com o café novo esquentando as mãos. Às vezes a coisa mais amorosa que alguém pode fazer é fazer um café novo e não dizer mais nada. Eu não gritei, não chorei na frente dele. Fiquei na cadeira da cozinha. Olhei para o café frio. Senti as mãos pesadas demais, como se tivessem enchido de areia por dentro. Minha respiração estava curta. Não de choro, de quem está calculando. Eu olhei para o porta-retrato na estante. Nossa foto de casamento. Eu com o véu. Ele com o terno azul. Ambos sorrindo. Ele estava sorrindo para a câmera. Mas eu entendi, ali sentada, que ele já sabia de tudo naquele dia. Naquele exato dia. Ele sabia e estava sorrindo. Ele sabia e me deu a aliança. Ele sabia e me beijou na frente de todo mundo. Ele sabia e dançou comigo até meia-noite. Ele sabia e me levou para a lua de mel. Ele sabia enquanto a gente escolhia o apartamento. Ele sabia enquanto a gente montava os móveis do quarto da Camila. Ele sabia em cada Natal, em cada aniversário, em cada vez que eu disse que ele era o homem que eu escolheria de novo. Tudo aquilo estava acontecendo enquanto ele sabia. E eu não sabia de nada. Eu fiquei olhando para a foto por um tempo longo. E então percebi uma coisa que nunca tinha percebido. No dia do nosso casamento, eu tinha um sorriso diferente do dele. O meu era aberto, ingênuo. O sorriso de quem chegou naquele lugar e acredita que vai ficar. O dele era fechado, controlado. O sorriso de quem está gerenciando alguma coisa por dentro. Eu nunca tinha visto isso antes. Porque quando você ama alguém, você não analisa o sorriso dele. Você só recebe. Mas ali, sentada na cadeira da cozinha com o café frio e as mãos de areia, eu via. Foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não foi o amor que acabou. O amor tinha acabado antes. O que terminou foi a última parte de mim que ainda acreditava nele. E aquilo foi silencioso. Silencioso como neve caindo de madrugada. Fui para a cama naquela noite às 8 da tarde. Não dormi. Fiquei com o teto, com a escuridão do quarto, com o cheiro do travesseiro que ainda era dele. Eu pensava em levantar e tirar o travesseiro dele da cama, jogava fora do quarto, colocava no corredor, mas não conseguia levantar. Então ficava deitada olhando para o teto, pensando que ia levantar e tirar o travesseiro. Assim foi a noite toda. O relógio marcou meia-noite, depois 1, depois 2. Eu ouvi o celular vibrar uma vez na madrugada. Não olhei quem era. Deixei vibrar. Na manhã seguinte, toquei meu alarme às 6. Não consegui levantar. Fiquei até às 10. Não comi. Não tomei banho. Fiquei deitada de lado, olhando para o armário fechado. Tinha as roupas dele ainda lá dentro.
ternos dobrados, camisas passadas. Eu que passava. Eu que dobrava. Eu que ficava em pé na tábua de passar às 10 da noite depois de um dia de aula porque ele ia precisar daquela camisa amanhã. Eu que nunca deixei ele sair de casa amassado, porque amassado era descuido da mulher, era o que as pessoas pensavam, e eu me importava com o que as pessoas pensavam, porque era o tipo de mulher que se importava. E enquanto eu passava as camisas dele, ele estava em Florianópolis. E quando ele voltava das viagens, eu perguntava se tinha corrido tudo bem, e ele dizia que sim, e eu acreditava, porque era o tipo de mulher que acreditava. O armário ficou fechado. Eu fiquei olhando para ele. Camila bateu na porta às 11. Eu disse que estava bem. Ela abriu mesmo assim. Me trouxe uma torrada. Eu comi metade e devolvi o prato. Ela ficou sentada na beira da cama, sem saber o que fazer. Ela tinha 20 anos. Não era justo que ela precisasse saber o que fazer. Eu queria dizer isso para ela, que não era dela esse peso, que ela podia ir para a faculdade, para a vida, que eu ia resolver. Mas não tinha palavras na minha boca naquela manhã. Só o teto. Só o armário. Só a torrada pela metade. Ela ficou 1 hora. Depois foi para a faculdade. E eu fiquei sozinha no quarto até o sol começar a baixar lá fora. Na segunda-feira voltei à escola. Precisava. Não podia ficar parada. Quando você é professora, a sala de aula te salva de algumas coisas. Não porque você esquece, mas porque você tem que estar presente. Você tem 35 pessoas na sua frente que precisam de você por 50 minutos. E esse precisar força você para dentro do corpo de volta. Eu dei aula. Expliquei a matéria. Corrigi exercício no quadro. Chamei a atenção de 2 meninos que estavam atrapalhando. E por 50 minutos, eu era a professora Aparecida, e não era mais a mulher do marido que tinha voltado com um filho de outra. No intervalo, fui pegar café na sala dos professores. A Dorinha, colega minha há 12 anos, veio na minha direção com aquela cara de quem já sabe de tudo. Eu reconheci aquela cara antes dela abrir a boca. É uma cara específica, uma mistura de preocupação genuína com curiosidade que a pessoa não consegue esconder completamente. Como quando alguém quer perguntar uma coisa íntima e sabe que não deveria, mas vai perguntar do mesmo jeito. Aparecida, eu ouvi dizer que o Renato... que tem uma história. Eu parei com a xícara na mão. Quem te contou? A Solange ligou para Marta, que me ligou para perguntar se você estava bem. A Solange, irmã dele. A mesma que tinha desligado o telefone rápido quando eu tinha ligado no segundo dia. Ela não tinha me contado nada, mas tinha contado para Marta. Eu respirei. Estou bem. Ela me olhou daquela forma, aquela forma que a gente conhece bem, com pena misturada com curiosidade. Com o desejo de ajudar, misturado com o desejo de saber mais do que seria necessário para ajudar. Eu conheço aquela forma porque já fiz aquela forma para outras pessoas. E naquele momento, eu entendi que nunca mais quero fazer. Fui para o banheiro travar a porta. Fiquei 5 minutos na frente do espelho. Olhei para mim. E eu vi uma mulher que todo mundo sabia antes de ela mesma entender direito. Toda aquela rede. Solange para Marta. Marta para Dorinha. Dorinha para mim. E quantas outras conversas de WhatsApp com o meu nome que eu nunca ia saber. Quantas pessoas tinham lido aquela história pelo ponto de vista de quem não era eu. Quantas versões da minha vida estavam circulando sem minha permissão. Esse foi o momento mais difícil. Não o marido indo embora. Esse. O olhar da Dorinha. A sensação de que a sua dor já virou assunto antes de você ter tido tempo de sentir ela direito. 3 semanas depois do dia em que ele saiu, era uma madrugada de quarta. O relógio marcava 2h12. Eu sei porque fiquei olhando para ele, aquele relógio de parede que a gente ganhou de casamento, branco, com números romanos. Ele sempre trocava a pilha quando morria. A última pilha eu tinha trocado sozinha. Eu estava deitada de costas no meio da cama. Tinha aberto espaço para os 2 lados. O travesseiro do Renato ainda estava lá, do lado direito. Eu não tinha conseguido tirar. Não por saudade. Por uma coisa que eu ainda não sabia nomear. Foi naquela madrugada que a minha cabeça me traiu de verdade. Eu fiquei pensando se eu tinha falhado. Se eu tivesse sido mais leve. Se eu não tivesse cobrado tanto durante aqueles últimos anos. Se eu não tivesse falado naquele tom uma tarde, anos atrás,
Quando ele chegou tarde e eu estava com raiva. Se eu tivesse cuidado mais de mim, se eu tivesse sido mais bonita, mais paciente, menos professora e mais mulher. Fiquei olhando para o teto. O teto estava com uma mancha de umidade no canto esquerdo, pequena. Eu nunca tinha reparado antes, mas às 2 da manhã você repara em tudo. Fiquei pensando se eu tinha dado muito trabalho, se qualquer homem, no lugar dele, teria feito a mesma coisa, se eu merecia aquilo. A cabeça da gente faz isso quando está exausta e está escuro, e não tem mais ninguém para dizer que não. Ela fabrica culpa. Ela distribui a responsabilidade errada. Ela coloca na sua boca as palavras que o traidor falou. Eu fiquei dentro desse pensamento das 2 às 4 da manhã. 2 horas, com o teto, com o relógio, com o travesseiro do lado. Quando o céu começou a clarear pela fresta da cortina, eu virei de lado, fechei o olho e pensei uma coisa só, antes de dormir. Não. Não fui eu. Não foi em voz alta. Não foi heróico. Foi um pensamento cansado, murmurado para dentro, quase sem força. Mas foi. E foi suficiente para aquela noite. Num sábado de manhã, fazia 6 semanas, o celular tocou. Era ele. Eu fiquei olhando para a tela. O nome dele apareceu iluminado na escuridão do quarto. Renato. Eu não atendi. Tocou de novo. Eu segurei o celular com as 2 mãos. Senti o peso do que podia ser. Ele pedir desculpa, ele chorar, ele dizer que o Eduardo precisava de estrutura, que eu era boa o suficiente para perdoar, que a gente podia refazer. Eu senti tudo isso antes de atender. E não atendi. Largou na caixa postal. Eu não ouvi a mensagem, mas eu fiquei parada com o celular no colo por 40 minutos. Não foi heróico. Foi exaustivo. A Camila ficou do meu lado durante tudo, mas ela também estava destroçada. Era o pai dela. Ela cresceu vendo aquele homem na cabeceira da mesa no Natal, vendo aquele homem ensinar ela a andar de bicicleta num fim de semana de julho, vendo aquele homem chegar tarde, sim, estar ausente, sim, mas estar. E agora aquele homem tinha uma vida paralela que nenhuma das 2 sabia. Uma criança paralela, uma semana paralela, e Camila tinha que processar isso ao mesmo tempo que tentava me ajudar a processar. Havia semanas em que ela ficava em silêncio no jantar, e eu não sabia se consolava ela ou se deixava ela processar. A gente ficava as 2 na mesa sem falar, com o som da televisão da vizinha do lado como fundo. Uma vez, ela chegou do estágio e foi direto para o quarto sem jantar. Eu bati na porta 1 hora depois. Você comeu? Não tô com fome. Eu fiz arroz. Silêncio. Eu deixo aqui fora, tá? Tá. Eu deixei o prato do lado de fora da porta. Voltei para a cozinha. E fiquei pensando que tinha uma ironia cruel nisso tudo. Eu estava tentando cuidar dela enquanto precisava ser cuidada. Ela estava tentando me cuidar enquanto precisava de cuidado. E a gente ficava as 2 deixando o prato do lado de fora da porta uma da outra, porque não sabia como entrar. Minha amiga Fátima ligou uma tarde para dizer: Aparecida, você é forte. Você vai superar. Eu queria ter dito para ela que não queria ser forte. Que eu estava cansada de ser forte. Que 23 anos de ser forte tinham me deixado com menos reserva do que eu pensava. Que forte não era o que eu precisava ser agora. O que eu precisava era de alguém que ficasse sentado comigo sem dizer nada por 1 hora. Sem tentar me animar. Sem me lembrar que eu ia superar. Sem fazer aquela cara de preocupação que cobra uma gratidão que a gente não tem energia para dar. Só ficar. Mas as pessoas não sabem ficar. As pessoas precisam fazer alguma coisa com o desconforto do outro. Precisam transformar o desconforto em conselho, em palavra de ordem, em vai superar, em você é forte. Porque se o outro supera, o desconforto de quem está do lado vai embora também. Eu queria ter dito tudo isso para Fátima. Disse, obrigada, Fá. E desligamos. Às vezes a solidão é mais pesada quando tem gente ao redor. Porque a solidão que você sente no meio das pessoas é a única que não tem explicação simples. A solidão de noite, sozinha, você entende. A solidão no meio das pessoas, rodeada de quem gosta de você, é a que pesa diferente, é a que fica.
Passou 1 mês e meio, 43 dias para ser exata. Eu sei por que eu estava contando, não de forma intencional. Era uma coisa que meu cérebro fazia sozinho. Como quando você está esperando uma notícia e fica contando os dias sem querer. Numa manhã de terça-feira, sem motivo especial, sem data marcada, eu acordei. E pela primeira vez em 43 dias, eu não fiquei deitada. Levantei antes do alarme. Fui ao banheiro. Olhei para o espelho. Eu estava horrível. Cabelo amarrado há dias sem lavar. Olheira funda. A blusa do dia anterior ainda vestida. O contorno da marca do travesseiro ainda marcado no rosto. E eu fiquei olhando para mim por um tempo. Não de forma crítica, de forma real. Essa sou eu. Esse é o meu rosto depois de 43 dias. E eu decidi que não queria mais que esse fosse o meu rosto. Não de forma grandiosa. Não foi uma decisão de empoderamento. Não tive nenhum pensamento bonito. Foi só uma coisa simples e cansada. Eu não quero mais parecer com o que estou sentindo. Eu abri o chuveiro. Entrei. Lavei o cabelo. Devagar. Com cuidado. Passei condicionador. Aquele creme de tratamento que eu tinha parado de usar porque pra quê? Pra quem? Pra mim. Pra mim era pra quem? Fiquei debaixo da água quente até ela esfriar. Quando saí, me enrolei na toalha. Me olhei no espelho de novo. Estava molhada. Vermelha do vapor. O cabelo escorrendo pelo pescoço. Mas estava eu. Ainda eu. Com 46 anos. Cabelo molhado, olheira funda e tudo. Ainda eu. Naquele dia, eu liguei para a escola e avisei que não ia. Pela primeira vez em semanas, liguei antes de desaparecer, em vez de desaparecer e depois explicar. Fui até o supermercado. Comprei fruta, comprei iogurte. Comprei aquele pão integral que eu gostava, mas tinha parado de comprar porque ele não gostava. Voltei para casa. Comi sentada à mesa da cozinha, com prato, com garfo, sem olhar para o celular. Foi isso. Foi o primeiro dia. Não foi glorioso. Não foi uma virada de vida. Foi uma mulher de 46 anos que lavou o cabelo, foi ao supermercado e comeu sentada à mesa. Mas foi. 2 semanas depois, liguei para minha mãe. Ela atendeu chorando porque já sabia de tudo. Camila tinha contado para não me deixar sozinha, e ela disse: Aparecida, vem para casa. Vem me ver. Minha mãe mora em Perdizes, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade onde eu cresci. Eu disse que ia pensar. Pensei por 3 dias, fiz uma lista no papel. Não uma lista de prós e contras, só uma lista do que eu ia deixar para trás e do que eu ia levar. Deixar. O apartamento que eu nunca tinha gostado da cor das paredes. A cidade que era dele mais do que minha. O trabalho que eu amava, mas que precisava de pausa. Levar. A Camila ia visitar nas férias. A foto da formatura. A mim mesma. No fim, a lista ficou pequena, mas as coisas certas estavam nela. 1 mês depois, pedi afastamento remunerado na escola. 30 dias por questão de saúde mental. A diretora nem piscou. Disse que eu merecia isso fazia anos. Eu peguei uma mochila pequena, botei umas roupas, peguei a foto antiga da minha formatura. Eu com 25 anos, cabelo comprido, sorrindo daquele jeito de quem acabou de ganhar um diploma e ainda não sabe o que a vida vai cobrar por ele. Botei dentro da mochila e fui para Perdizes. Perdizes tem uma praça central com coreto. Tem cheiro de terra molhada quando chove. Tem o padeiro que conhece todo mundo pelo nome. Eu cresci nessa cidade. Aprendi a andar de bicicleta naquela praça. Namorei pela primeira vez numa tarde de domingo naquele coreto. Chorei na calçada da casa da minha mãe quando fui embora para a capital, aos 22 anos, com uma mala pequena e um sonho grande. 30 anos depois, eu voltei com uma mochila. Sem sonho definido, mas com uma coisa que eu não tinha quando fui embora. A certeza de que eu sobrevivo. Eu cheguei numa sexta à noite. Minha mãe me esperava na varanda com 2 copos de chá. Ela tem 74 anos, os cabelos completamente brancos, as mãos com as manchas que o tempo deixa. Mas o abraço dela é igual ao de quando eu tinha 5 anos. Firme, sem hesitação,
do jeito que abraça quem não precisa de explicação. Não disse nada, só me abraçou. E eu chorei ali, pela primeira vez de verdade. Não de raiva, de alívio. Aquele choro que vem do fundo, que não é bonito, que soluça feio e molha o ombro da outra pessoa e não tem nada de nobre nele, só tem verdade. Minha mãe me deixou chorar tudo. Não disse que ia ficar bem. Não disse que ele não merecia. Não disse nada que eu precisasse processar. Só ficou com a mão nas minhas costas até eu parar. Depois foi buscar mais chá. Eu fiquei olhando para o jardim da frente da casa. O mesmo jardim de quando eu era criança, com o pé de manga que ela plantou 40 anos atrás, com a cerca de madeira que meu pai pintou de branco antes de morrer. E pensei, esse lugar sempre esteve aqui. Eu é que tinha ido embora. Foi numa missa de sábado que eu vi o Lauro. Lauro Gentil. Meu primeiro namorado. 16 anos quando a gente ficou juntos pela primeira vez. 22 quando terminou, porque eu fui embora estudar na capital e nenhum dos dois teve coragem de pedir para o outro esperar. Ele estava sentado 3 bancos à frente. Eu reconheci antes de ver o rosto. Foram as costas. Aquelas costas largas de quem carrega peso desde novo. Aquela forma de sentar, ligeiramente inclinado para frente, os cotovelos nos joelhos. Ele sempre sentava assim, em banco de praça, em cadeira de bar, em banco de igreja. Sempre aquela postura. Não de descuido, de quem está pensando com o corpo. Eu fiquei olhando as costas dele durante toda a missa. Não ouvi o padre. Não cantei. Fiquei olhando e pensando que 30 anos fazem o que querem com a gente. Alargam, encanecem, acrescentam peso nos lugares que a gente não esperava, mas não mudam a forma de sentar de uma pessoa. Quando o padre disse que podia ir em paz, todo mundo levantou. Eu fiquei sentada 1 segundo a mais. Ele se virou para sair e me viu. Não foi um sorriso imediato. Foi um segundo de pausa. Aquele segundo em que o rosto tenta confirmar o que o olho está vendo. Ele piscou. Olhou de novo. E então abriu aquele sorriso. Não o sorriso de quem está feliz de te ver. O sorriso de quem está aliviado. Como quem encontra algo que não sabia que estava procurando. Aparecida. Só isso. Só o meu nome, da forma certa. Com aquele sotaque do interior que a capital nunca me deu de volta. A gente ficou um momento parado no corredor da igreja, com as pessoas passando dos 2 lados. Ele estava com o chapéu na mão, aquele chapéu de aba larga de fazendeiro, e ficou rodando a aba entre os dedos enquanto perguntava como eu estava. Eu disse que estava visitando minha mãe. Ele disse que tinha ficado sabendo que eu era professora na capital. Eu disse que era. Ele disse que a fazenda tinha crescido. A gente ficou ali, no corredor, conversando sobre coisas pequenas com o peso das grandes embaixo. Você quer tomar um café? Ele perguntou. Eu ia dizer não. Tinha ensaiado o não enquanto olhava para as costas dele durante a missa. Mas o não saiu. Saiu. Pode ser. A gente foi ao bar da esquina. O mesmo bar que existia quando a gente tinha 16 anos, com a mesma calçada de pedra portuguesa e o mesmo ventilador de teto rangendo. O dono era outro, mas o ventilador era igual. A gente ficou 2 horas. Ele me contou sobre a fazenda, gado, soja, um pedaço de cerrado que ele protegia como se fosse filho. Me contou que o pai tinha morrido faz 6 anos, que a mãe ainda estava bem, que tinha um sobrinho que ajudava na lida. Nunca se casou. Disse isso sem drama. Só disse. Eu ouvi. Ele me perguntou sobre a Camila, sobre a escola. Não perguntou sobre o Renato. Acho que minha mãe tinha contado para alguém, que tinha contado para alguém, que tinha chegado até ele. Interior é assim. Mas ele não perguntou. E eu entendi que era por cuidado, não por desinteresse. Quando a gente foi embora, ele ficou parado na calçada enquanto eu ia andando. Eu me virei para dar tchau. Ele estava com o chapéu na cabeça de novo, o sol batendo de lado, aquelas mãos no bolso. Você some muito rápido, Aparecida, ele disse. Eu ri. Da última vez levou 30 anos para você me ver de novo. Ele sorriu. Dessa vez eu não vou deixar. Eu não respondi. Continuei andando, mas senti o calor subir no pescoço.
E pensei que era coisa do sol de Perdizes, que é diferente do sol da capital. Mais direto. Sem prédio para fazer sombra. Eu não estava procurando ninguém. Mas às vezes, a vida devolve o que você não sabia que tinha deixado. Os 30 dias viraram 60. Pedi demissão da escola com o maior nó na garganta da vida. 22 anos numa só escola. Mas sabia que era certo. Deixar aquela escola foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Não pelo emprego. Pelo que o emprego representava. Era meu. Aquilo era completamente meu. Nenhuma parte daquilo dependia do Renato, do casamento, do que ele tinha feito ou deixado de fazer. Eram os meus alunos, as minhas turmas, o meu quadro negro, o meu giz. Mas eu entendi, numa tarde em que estava sentada na sala dos professores, olhando pelo vidro para o pátio vazio, que às vezes a gente precisa largar o que é seu para descobrir o que ainda pode ser. Assinei os papéis com a mão firme. Chorei no carro. Depois liguei o rádio e fui para a casa da minha mãe. Camila foi me visitar. Ficou 2 semanas. Voltou para a capital dizendo que nunca tinha me visto tão bem dormida. Ela disse isso na despedida, na rodoviária de Perdizes, com a mochila nas costas e os óculos escuros que ela coloca quando não quer que a gente veja que está com o olho cheio. Eu disse que ela podia vir sempre que quisesse. Ela disse que sabia. E foi embora. E eu fiquei na calçada da rodoviária até o ônibus sumir na curva. Do mesmo jeito que minha mãe deve ter ficado quando eu fui embora com 22 anos. Tem um ciclo nessas coisas que a gente só entende quando está do lado errado da calçada. O Lauro era paciente da forma que eu precisava. Não era apressado. Não me pressionava. Me levava para ver o pôr do sol na fazenda. Me ensinava os nomes das árvores do cerrado. Ficava sentado na varanda da minha mãe, tomando café, enquanto ela contava histórias que eu já sabia e ele ouvia como se fosse a primeira vez. Tem um tipo de homem que prova o que vale não pelo que diz, mas pelo que aguenta esperar. O Lauro era esse tipo. Nas primeiras semanas, eu deixei claro que precisava de tempo. Ele disse que tudo bem, e cumpriu. Não de forma performática, de forma real. Havia semanas em que ele aparecia, ficava uma tarde e ia embora sem pedir nada além de uma conversa. Havia tardes em que ele me mandava mensagem perguntando se eu queria dar uma volta de carro pelas estradas de terra. Às vezes eu ia. Às vezes eu dizia que não estava com vontade, e ele respondia: "Próxima semana, então." Sem ressentimento, sem cobrança. Eu não sabia que um homem podia ser assim. Ou talvez soubesse, mas tinha esquecido. 1 ano depois, num domingo de manhã, ele perguntou se eu queria ficar. Não pediu em joelho. Não teve anel de diamante. Só me perguntou direto, do jeito dele: "Aparecida, você quer ficar aqui?" Eu olhei para ele. Olhei para a fazenda lá na frente. Olhei para o céu de Perdizes, que é largo de um jeito que não existe na capital. E disse que sim. Nos casamos numa cerimônia pequena, em maio. Só família. 12 pessoas. A sala da minha mãe com as cadeiras reorganizadas. Flores do jardim que a gente cortou na manhã do casamento. A vizinha da minha mãe que fazia bolo fez um bolo de amêndoa porque eu disse que era meu favorito. E ela apareceu com ele sem ninguém ter pedido. Eu usei um vestido simples. Creme. Sem véu. Sem cauda. Quando eu me casei com o Renato, eu usei o véu mais comprido que a loja tinha. Eu queria parecer com o casamento. Queria que tudo parecesse com o que eu tinha imaginado que casamento deveria ser. Dessa vez, eu só queria parecer comigo mesma. O juiz fez as perguntas de praxe. Quando chegou na minha vez de dizer sim, eu olhei para o Lauro. Ele estava com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer ao longo daquele ano. Uma expressão quieta, sem ansiedade, sem pressa. A expressão de quem chegou onde queria chegar e não precisa de validação disso. Eu disse sim. Não foi dramático. Foi simples. Como deve ser. A Camila fez o discurso. Ela chorou tanto que a gente riu junto das lágrimas. No meio do discurso, ela parou, respirou fundo e disse: "Mãe, eu nunca te vi tão descansada. E isso me deixa mais feliz do que qualquer coisa que eu poderia dizer aqui." Minha mãe ficou o dia inteiro com a mão no peito.
naquele gesto que as mães fazem quando estão tão cheias de coisa que não tem palavra que caiba. Eu olhei para ela em algum momento da tarde e ela estava sozinha num canto, de copo de suco na mão, olhando para mim com aquele olhar. Fui até ela. Ela não disse nada, só pegou minha mão. E ficamos as duas paradas por um momento com a festa acontecendo ao redor. Às vezes as mães dizem tudo sem abrir a boca. 6 meses depois, descobri que estava grávida. Eu estava no banheiro da fazenda. Manhã cedo. O Lauro tinha ido para a lavoura. O sol ainda estava baixo. Olhei para o resultado por um tempo longo. Aquela linha rosa dupla que não deixa dúvida. Minha primeira reação não foi alegria. Foi um frio no estômago. Aquele frio específico de quem está com 46 anos e segura um teste de gravidez positivo numa fazenda no interior do Mato Grosso do Sul. Eu me sentei na borda da banheira. Fiquei olhando para o azulejo. Pensei, e agora? Não de forma feliz, de forma real. Eu tinha 46 anos. Meu corpo não era o mesmo de quando tive a Camila. O médico ia me olhar com aquela cara. A gravidez seria de risco. Eu teria que fazer exame atrás de exame. Teria que mudar tudo o que estava começando a construir. Teria que explicar para Camila. Para minha mãe. Para todo mundo. Fiquei sentada na borda da banheira por um tempo que eu não sei medir. Podia ser 10 minutos. Podia ser meia hora. Depois eu pensei na Camila. Em como foi quando ela nasceu. No primeiro choro dela. Naquele choro rasgado de recém-nascido que parece que vai partir o coração, mas na verdade é a coisa mais viva que você já ouviu. Pensei no cheiro de bebê. Naquele cheiro específico que não existe em nenhuma outra coisa no mundo. E alguma coisa dentro de mim afrouxou. Não foi uma decisão racional. Foi uma coisa do corpo. Do fundo do corpo. Como quando você está com frio há muito tempo e entra num lugar aquecido. Não é alegria imediata, é alívio, é o músculo que para de sustentar. Eu saí do banheiro, fui fazer café, esperei o Lauro voltar da lavoura. Ele entrou pela porta com a bota enlameada, o chapéu na mão, o rosto corado de sol. Me olhou. Percebeu alguma coisa, ele sempre percebia. O que foi? Eu coloquei o teste em cima da mesa. Ele ficou olhando, levantou o olhar para mim, e eu vi os olhos dele ficarem molhados. Não falou nada por um longo segundo. Depois veio até mim, me abraçou pelo ombro e ficou ali. Sem discurso, sem festa. Só o peso do braço dele em volta de mim. E o café passando, e o sol entrando pela janela da cozinha. Não senti mais medo depois daquele abraço. Senti que a vida estava me devolvendo algo que eu nem sabia que queria. Mateus nasceu numa madrugada de outubro, com o cabelo escuro do Lauro e o nariz comprido da minha mãe. Ele veio dormindo, quieto, como quem já sabe que o lugar é bom. Hoje de manhã eu estava na varanda, Mateus no colo. Ele tem quase 1 ano e já quer ficar em pé segurando no meu dedo. Aquelas perninhas gordas que tremem de esforço. Aquele rosto sério de quem está se concentrando muito em alguma coisa que parece simples para todo mundo, menos para ele. O Lauro passou com o trator lá no fundo. Me acenou. Eu acenei de volta. O sol estava ainda baixo. Aquele sol de manhã cedo de Perdizes que é dourado de um jeito que parece que alguém acendeu uma luz atrás das árvores do cerrado. O Mateus segurou no meu dedo mais forte. E ficamos os dois olhando para o sol por um tempo. Ele não sabe ainda o que é o sol. Não sabe o que é cerrado. Não sabe nada do que veio antes de hoje. E eu pensei, que bom que ele vai crescer sem saber do peso do antes. Que ele vai crescer vendo o pai chegar do campo e abraçar a mãe na porta. Que ele vai crescer num lugar onde ninguém mente porque o interior não deixa mentira viver muito tempo. Eu peguei a foto antiga da minha formatura. Aquela que eu botei na mochila no dia que fui embora da capital. Aquela que viajou dentro da mochila pequena, junto com 2 calças e uma esperança vaga. Ela estava na mesinha de madeira do lado da poltrona da varanda. Eu olhei para ela por um tempo com o Mateus no colo. Aquela Aparecida de 25 anos, cabelo comprido, beca preta, sorrindo daquele jeito de quem acabou de passar 4 anos lutando por um diploma e não consegue ainda acreditar que está com ele na mão. Ela não sabia o que vinha, não sabia o mestrado que ia abandonar.
Não sabia o casamento que ia durar 23 anos e acabar numa tarde de quinta com uma porta aberta e uma criança nos braços de um homem que ela achava que conhecia. Não sabia as noites de quarta às 2 da manhã, olhando para o teto com o travesseiro do lado e a cabeça trabalhando contra ela. Mas ela sabia uma coisa. Ela sabia que merecia ser amada direito. Eu olhei para ela na foto e pensei, eu demorei um pouco para chegar até aqui. Mas cheguei. O Mateus soltou meu dedo por um segundo, olhou para mim com aquele rosto sério e voltou a segurar. Mais firme dessa vez, como quem diz que não vai a lugar nenhum. Eu ri e coloquei a foto de volta na mesinha. E eu sei que tem mulher ouvindo isso agora que está no meio de uma história parecida. Que viu o nome na tela e não perguntou. Ou que perguntou e ouviu mentira e acreditou porque era mais fácil. Ou que sabe, no fundo, mas ainda não chegou na hora de saber de verdade. Para você, eu quero dizer uma coisa. 50 não é tarde. Eu sei que parece. Eu sei que a cabeça da gente, especialmente a nossa geração, aprendeu que aos 40 e poucos você já fez suas escolhas. Já é o que vai ser. Já está no caminho sem volta. Não é. 50 é uma mulher que passou 20, 30, 40 anos aprendendo quem ela é. É uma mulher que sabe o que aguenta e o que não aguenta mais. É uma mulher que já não perde tempo tentando agradar quem não merece agradar. 50 é quando você finalmente tem vocabulário para dizer o que você quer. Então, se você está no meio disso, se você está no fundo do poço, se você está naquela madrugada com o teto e o relógio e o travesseiro do lado, fica sabendo que do outro lado tem isso. Não necessariamente um fazendeiro de Mato Grosso do Sul, mas você, uma versão sua que saiu do poço, que lavou o cabelo um dia sem motivo especial, que foi para algum lugar com uma mochila pequena e que descobriu que 46 não é tarde. É o começo do que sobrou de melhor. Se você já esteve nesse lugar escuro e saiu, me conta nos comentários. Eu quero saber como você fez.